Cinema de ação é apenas filme de brucutu? Se você pensa assim, então fica neste vídeo, pois eu vou te provar que, entre socos e explosões, existe um cinema de muito mais complexidade narrativa e de técnicas de cinema do que você percebeu. Olá, este é Mortal Cinema, com Percy Imortal, que sou eu, e eu culpo esta visão pelos inúmeros filmes genéricos do cinema de ação. Aqueles filmes que se preocupam muito mais com o visual e esquecem da história e de todo o potencial que o cinema de ação pode oferecer em termos de história e narrativa. Você sabe, aquele tipo de filme de ação bem genérico e que praticamente só existe para ter uma luta, uma cena de ação impactante, uma perseguição de carros ou outra dos clichês deste gênero. Este tipo de filme, na verdade, não entendeu todo o potencial dramático que o cinema de ação pode oferecer. Toda a complexidade de tramas, de histórias, de técnicas narrativas, cinematográficas de produção, que acaba ficando em segundo, terceiro plano ou sequer existe, pois eles não perceberam toda esta possibilidade. Estes filmes genéricos apenas existem por existir para aproveitar esta ideia do cinema de ação, mas eles não viram toda esta complexidade de estilo, de filmes, de história e muito mais que nós podemos ter em grandes filmes do cinema de ação. O cinema de ação traz em consigo toda uma complexidade narrativa, toda uma variedade de possibilidades que podem engrandecer esta história que tem este cerne na ação. O cinema de ação não precisa ser, e nem é, apenas este filme de brucutu. Este tipo de filme de lutas, socos, explosões, perseguições, mas ele traz consigo uma enorme de possibilidades dramáticas que vão se combinar com as cenas de ação e assim trazer uma história com um peso dramático de enorme potencial, mas que também vão ter estas ótimas cenas de ação, estas cenas de conflitos e de muita adrenalina. Por exemplo, vamos pensar em uma das mais clássicas narrativas envolvendo o cinema de ação, o bem contra o mal. Ou seja, o mocinho, o grande herói, o vingador, o guerreiro, aquele personagem que vai lutar após tantas dificuldades para enfrentar o grande mal, aquele terrível criminoso, aquele que vai fazer mal a muitos ou a poucos. Este é um tipo de história das mais icônicas, que não vem apenas do cinema, vem da literatura e muito antes, desde sempre, enquanto nós contamos histórias. Mas já neste clássico, já carrega uma enormidade de possibilidades, seja em narrativa em si, seja na construção de personagens e muito mais. A motivação do bem é extremamente variada, a motivação do mal também. Pode ser tanto o mal em si e o bem em si. Pode carregar traumas, superações, vinganças e outras possibilidades. Quer um exemplo do cinema de ação deste conflito entre bem e mal, com algumas possibilidades? Vamos pegar, por exemplo, Duro de Matar 3. Aqui temos John McClane como este policial do bem, mas cheio de traumas, defeitos e outros problemas que vão o motivar. Por outro lado, temos Simon, este misterioso vilão, mas que logo iremos descobrir que ele tinha uma motivação bem única. Além do fazer mal, além do roubar aquele banco, ele estava motivado pela vingança, pois John McClane matou seu irmão no primeiro filme. Ou seja, além de sua motivação pelo crime em si, também carregava esta motivação por esta vingança familiar. E aqui estou falando apenas de um exemplo de conflito que tem muitas possibilidades narrativas dentro do cinema de ação. Este tipo de cinema carrega uma enormidade de variedades que podem ser utilizadas. E eu estou aqui sobre esta narrativa no mais clássico exemplo, mas existem tantas outras possibilidades. Quer outro exemplo? Pense em quantas histórias grandiosas de superação humana existem nos filmes de ação. E como estas histórias também são variadas, desde estes personagens superando seus limites físicos e mentais, passando por questionamentos tecnológicos da sociedade, de relacionamentos, rivalidades e afins,
Eu tenho certeza até que, enquanto eu estava lembrando alguma dessas chances, você recordou de um ou mais filmes de ação que combinam perfeitamente com estes subgêneros narrativos. Histórias de grandes personagens que se superaram no cinema de ação. E por sinal, não são apenas nestes tipos de histórias que existe uma enorme complexidade de possibilidades para o cinema de ação. Seus próprios personagens não podem ser rotulados apenas neste filme de brucutu. Os filmes de ação nos ofereceram uma enormidade de personagens extremamente complexos e profundos. Personagens que são ótimos nestas cenas de ação, nestas cenas de conflitos, mas que vão entregar muito mais quando são aprofundados em sua dramaticidade, em sua história, em suas personalidades, em seus conflitos internos e externos e muito mais. Pense na quantidade de filmes da série Rock e Creed e enquanto este personagem nos entregou diferentes camadas durante cada uma destas histórias, desde seu primeiro filme, uma história que, embora esportiva, carregava uma enorme carga dramática, um enorme peso sobre este personagem, este lutador completamente descartado, mas que vamos conhecer seu lado doce, seu lado amoroso, seu lado de amizade, seu lado deste conflito com Apollo e outras características de seu personagem. E enquanto esta série vai continuando e continuando, trazendo mais filmes de ação, mais inimigos, mais conflitos no boxe, ele vai também apresentando ainda mais camadas deste excepcional personagem que é Rocky Balboa. Rocky Balboa obviamente se destacou por ser este enorme lutador, mas o que torna esta franquia interessante, o que torna este personagem tão memorável, são esta sua complexidade de personagem e todas estas suas facetas que iremos acompanhar no decorrer dos filmes. Um personagem que vai se mostrar extremamente sábio, este personagem que tem arrependimentos, medos, fracassos e sucessos, e tudo isto embalado em ótimos filmes de ação com excelentes lutas. E ainda assim poderemos fazer em tantos outros personagens de ação incríveis. Pense em personagens como o Exterminador de Arnold Schwarzenegger, seja no primeiro, seja no segundo, principalmente no segundo, em que mesmo este robô de ação, este personagem imparável, vai ter esta sua carga emocional com a relação quase paternal com John Connor. E eu poderia falar ainda mais de Sarah Connor, uma personagem que precisou se moldar à sua expectativa, mas que carregava dentro de si também todo este trauma do primeiro filme. Assim, o cinema de ação permite explorar camadas diferentes de personalidades. O cinema de ação permite que se explore personagens em diferentes contextos, em diferentes desafios, que vão fazer aflorar estas diferentes camadas destes personagens. A ação aqui funciona para motivar, funciona para levantar questões próprias destes personagens, funciona para desmascarar medos, traumas e afins. A ação tem esta grande chance para funcionar como um catalisador destes personagens que são tão bons, uma vez que eles são colocados em situações de alto risco, dramáticas, cheias de adrenalinas e com pouco tempo para pensar e para tomar atitudes. Portanto, são situações ótimas para revelar personagens e assim os engrandecer. E já que eu citei Arnold Schwarzenegger e o Exterminador, um outro ponto para destacar sobre esta profundidade e complexidade do cinema de ação é como provavelmente o cinema de ação é um dos mais adaptáveis de todos os estilos, muito porque a própria cena de ação é extremamente adaptável e combina com diferentes gêneros. Assim, o cinema de ação consegue se mesclar com a ficção científica, com a comédia, com o terror e praticamente todo gênero. Filmes como do Exterminador, filmes como os de Jack Chan, filmes como Senhor e Senhora Smith, uma comédia romântica e tantos outros fazem esta mistura do cinema de ação com outros gêneros do cinema. E eles se combinam muito e permite toda uma gama de possibilidades, uma gama de construção de mundo e de personagens
que, através da ação e deste tipo de cinema, consegue ganhar ainda mais camadas, pois a ação e o cinema de ação têm este potencial, não apenas em si, mas para elevar estes personagens e estes estilos complementares. A ação funciona muito bem para engrandecer personagens, para ajudar na construção de mundo, para fortalecer histórias e levar a dilemas. Entretanto, esta complexidade não se resume apenas à narrativa. Você já parou para pensar toda a engenharia necessária para se construir apenas uma cena de ação? Como é difícil e complexo realizar toda esta mistura da visão artística do diretor, do trabalho perigoso dos dublês, da complexidade e criatividade dos efeitos especiais e tudo mais por trás das câmeras, e assim dar vida a estas cenas de lutas, perseguições e muito mais. O cinema de ação, exatamente por ser filme de ação, tem alguma das complexidades mais impactantes e provavelmente mais pensadas para se realizar no cinema. O trabalho do dublê existe em qualquer filme, porém no cinema de ação, exatamente porque estas cenas têm que transmitir este risco extremo, somente o trabalho deles exige esta complexidade máxima. Imagine a complexidade e a necessidade de combinação para analisar cada uma das possibilidades que podem dar errados, que podem dar certo, para evitar qualquer acidente. O cinema de ação é neste momento em que dublês têm os maiores riscos, que os efeitos visuais práticos têm o maior risco, e tudo isto tem que ser ainda encaixado para transmitir adrenalina, normalidade, intensidade e toda a visão artística necessária para aquela cena. Desde uma questão bem simples, como uma cena de luta em que tem que combinar o soco com quem recebe e ainda parecer totalmente verdadeiro, mas sem o risco de um dar um soco no outro e realmente machucar, até questões em que carros são incendiados, capotados e muito mais. Assim, o cinema de ação carrega todo este contexto técnico de alto risco e extremamente necessário para que este tipo de filme aconteça e seja crível. Por outro lado, o cinema de ação também tem suas próprias características dentro da direção de um cinema de ação. Vamos combinar, por exemplo, que ninguém quer um cinema de ação chato, um cinema de ação sem aquele dinamismo das cenas de ação, sem aquelas cenas que vão criar a empolgação, que vão fazer o público sair da cadeira. Este dinamismo nestas cenas de extrema adrenalina são fundamentais. Mas aqui também temos o cinema de ação. E, como isso é importante, combinar com aquele momento de respiro. Aquele momento que vai trabalhar os personagens. Como eu tenho destacado no começo deste vídeo. E como combinar este dinamismo com aquele momento mais introspectivo. Este momento dramático de pausa. Para que um eleve o outro. São questões como esta que mostram que o cinema de ação é um cinema muito mais complexo do que pode parecer, e que muitas vezes ele é subestimado, porque como este cinema de lutas, explosões e afins, não percebemos esta complexidade à frente e atrás das câmeras. Esta profundidade de histórias, de narrativas, de técnicas e que fazem este tipo de filme muito interessante. Não sei se eu te convenci, mas espero ter trazido uma nova perspectiva sobre o cinema de ação. Mas até lá me diz, concorda com essa minha análise? Tem alguma outra opinião sobre o cinema de ação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E também, se você chegou até aqui, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Este pequeno canal, ainda um Rock Balboa no Filme 1, traz toda semana pelo menos 2 vídeos sobre filmes e séries do presente, do passado, do futuro, análises de possibilidades e muito mais. Muito obrigado, e neste vídeo eu explico como Creed é uma franquia que foi desperdiçada e o botão para você se inscrever neste canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.